Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 do Colégio Naval de 1995. O trinômio y igual a x² menos 14x mais k, onde k é uma constante real positiva, tem duas raízes reais distintas. A maior dessas raízes pode ser qual dessas alternativas? Então, para resolvermos esse problema, nós vamos usar este resultado aqui. Eu vou colocar um trinômio qualquer no quadro, ax² mais bx mais c. E o que nós vamos fazer? A gente vai usar o resultado que nos diz que a soma das raízes deste trinômio é menos b dividido por a. E que o produto das raízes deste trinômio é c dividido por a. Então, é este resultado que nós vamos utilizar para o trinômio y igual a x² menos 14x mais k. Então, note o seguinte, que a soma das raízes deste trinômio, eu vou chamar de as raízes de m e n. Então, a soma vai ser m mais n, né? Estou chamando de mn as raízes, vai ser igual a menos 14 dividido por 1. Né? Este 1 aqui é o número 1 que multiplica o x², ele está aqui escondido. Este menos é o da fórmula e o b é menos 14. Então, a soma das raízes é menos 14 dividido por 1, que vale 14. E o produto das raízes, que é m vezes n, é igual a k dividido por 1. É o termo independente do x, que é o c, né? Dividido por este 1 aqui que multiplica o x ao quadrado. Então, nós temos isso daqui. Nós temos que a soma das raízes obrigatoriamente tem que ser igual a 14 e que o produto das raízes tem que ser igual a k. E, pelo enunciado do problema, esse k ele é estritamente positivo. Né? O produto das raízes, pelo enunciado do problema, é, portanto, estritamente positivo. E daí nós temos dois casos a considerar. O caso em que essas duas raízes, m e n, elas são positivas, ou nós também temos esse caso aqui, o caso em que as duas raízes, m e n, são negativas. A gente não pode ter o caso em que uma raiz ela é positiva e a outra raiz ela é negativa, porque se isso acontecesse, o produto das raízes seria negativo, né, por regra de sinal. Então a gente sabe que ou isso daqui acontece, ou isso daqui acontece, porque nós sabemos que o produto das raízes é positivo. Mais vezes mais dá mais, né? Que é o que está considerado aqui. E menos vezes menos vai dar mais também, que é o que está considerado nesse segundo caso. Então, existem somente essas duas possibilidades. Porém, já podemos descartar este caso aqui. Este caso aqui, o caso 2, ele jamais pode acontecer. A soma das raízes seria negativa também, né? Porque se a gente tem dois números reais negativos e a gente soma esses dois números reais negativos, a soma dá negativa. Mas, pelo que nós vimos aqui, a soma é igual a 14, a soma é positivo. Então, jamais podemos ter o caso 2, porque no caso 2, a soma das raízes seria negativa e, portanto, a gente fica apenas com o caso 1, o caso em que as duas raízes serão positivas. Então, agora a gente vai tentar resolver essa questão que nos diz o seguinte: a maior dessas raízes pode ser qual dessas alternativas? Então, perceba aqui a importância da palavra pode. Será que o 4 pode ser a maior das raízes? Então, perceba o seguinte, que a soma das raízes é m mais n, que é igual a 14. O 4 ele não pode ser a maior das raízes, né? Porque se o 4 for raiz, a outra raiz tem que ser igual a 10. E o 10 é maior do que o 4. Então, o 4, obviamente, não pode ser a maior das raízes. Será que o 6 pode ser a maior das raízes? Não, né? Porque se o 6 for raiz, o 8 vai ser a outra raiz, né? Para que a soma dê 14. Então, a letra A a gente descarta, a letra B a gente descarta. O 14, será que pode ser a maior raiz? Se o 14 for raiz, a outra raiz tem que ser igual a 0 para que a soma dê 14. Só que a gente viu aqui, que o produto das raízes tem que ser estritamente positivo. E se uma raiz for igual a 0, então o produto vai ser igual a 0. Então a gente não pode ter o 14 como sendo uma raiz, porque o produto das raízes tem que ser positivo.
E se o 14 for uma raiz, o 0 vai ser uma outra raiz, e 14 vezes 0 daria 0. Então a gente descarta o 14, vamos descartar também o 17, né? Porque se o 17 for uma raiz, a outra raiz vai ter que ser menos 3 para que a soma dê 14, só que a gente viu que as duas raízes devem ser positivas. Perceba que nós também não poderíamos ter 7 como raiz, porque se o 7 for uma raiz, a outra raiz é igual a 7, né? Para que a soma dê 14, mas pelo enunciado do problema as duas raízes, ó, elas são distintas. O 11 pode ser uma raiz? Pode. Né? Se o 11 for uma raiz, a outra raiz vai ser 3, né? O 11 é maior do que 3, 11 mais 3 dá 14. É claro que o 10 também poderia ser uma raiz, né? 10 mais 4 dá 14. A gente poderia ter também o 7,1 como sendo uma raiz, porque 7,1 mais 6,9 dá 14. A gente tem uma possibilidade aqui infinita de números que podem ser as maiores raízes. A gente poderia ter 7,2 como sendo a maior raiz, porque 7,2 mais 6,8 dá 14. Na verdade, qualquer número no intervalo de 7 aberto até 14, aberto, né, nesse intervalo aqui, aberto de 7 até 14, qualquer número real nesse intervalo pode ser a maior raiz, né? Por exemplo, 13,9 pode ser a maior raiz, porque a outra raiz seria 0,1. 13,9 mais 0,1 dá 14. Então, a nossa resposta é a letra E. O 11, ele pode ser a maior dessas raízes. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.